Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazia um tempo que eu não botava um vídeo, agora eu tô colocando novamente aqui, que é um vídeo desde a semana passada, que algumas pessoas têm me perguntado e, e eu tô uma semana atrasado para postar, mas agora vai. É como baratear a sua reforma ou sua construção do zero. As pessoas perguntam, né, quando chego aqui no escritório, né, aqui na Bezalel Arquitetura, nosso espaço de projetos, que a gente busca inspiração dos céus para fazer para cada um dos nossos clientes a sua real necessidade, o atendimento para eles terem lembranças inesquecíveis e memoráveis para todo sempre. Vamos lá, como baratear com essa construção? Todo mundo chega aqui e me pergunta, Roberto, quanto é que fica para construir? Aí eu falo, depende, né? Depende de quê? O principal ponto são as suas escolhas, né? As suas reais necessidades. Então vamos lá. Por que isso? Porque às vezes a gente pode construir com R$ 3.000 o metro quadrado e pode chegar a 4.500, né? E aí eu vou explicar por que isso. Isso é uma construção do zero. Uma reforma tende a cair um pouco mais porque a gente aproveita muito de estrutura já construída. E aí, como reformar, né? Vamos lá para o primeiro ponto. Como reformar de uma maneira boa? Se for um apartamento, não há muitas mudanças estruturais, né? A gente geralmente, quando as pessoas compram um apartamento, já compram numa planta muito próxima das suas reais necessidades. Há um ajuste ou outro, e aí são em aspectos funcionais e estéticos para poder chegar àquela visão do que a gente projetou para aquela pessoa ter uma boa moradia. Mas quando é no caso de uma casa, que aqui em Brasília a gente tem muitos exemplos disso de casas, né? O que eu sempre aconselho as pessoas a comprarem as casas é: olhe, veja sua estrutura organizacional. O que é isso? Como é que estão conectados seus ambientes, o fluxo, se está atendendo às suas vontades, os seus desejos, ou seja, se a cozinha está conectada à sua área de lazer, se é isso que você quer, se sua suíte está voltada para o lugar que você quer, se a forma como a casa está distribuída tá ok. Por quê? Porque se a gente entra numa reforma derrubando muitas paredes, mudando muitos banheiros de lugar, ou seja, derruba a casa inteira, que é melhor. Quando a gente começa a mudar demais, a reforma tende a ir para um lado que é aquele lado perigoso de ter muitas surpresas, às vezes paredes desalinhadas, enfim. Podem ter muitas surpresas que vêm a aumentar o preço da reforma. E aí, no caso, a gente fala, gente, melhor derrubar e construir uma nova, né? Mas se a gente acha um imóvel que atende muito bem no termo organizacional, que são apenas poucas adaptações, que vai atender ou vai fazer aquele retrofit da casa ficar lindo e maravilhoso, beleza. Vamos pegar essa casa e vamos reformar, entendeu? Aí pode comprar que tá ok. E quando é a construção do zero? A gente pensar na melhor implantação nas reais necessidades da família, que ali vai ser atendido de forma, né, pensar no que realmente é necessário. Tamanho de quarto, tamanho de sala, garagem, cozinha, área de serviço, área de lazer. Pensar todas essas coisas que realmente são de fato para atender, né? Se a gente aumenta a quantidade de banheiros, realmente a gente tem um aumento porque são mais revestimentos, mais louças, mais metais, mais instalações. Se tem muita. As coisas quando se tornam grandes, e aí quando a gente vai no metro quadrado, as pessoas sempre perguntam: quanto que vale o metro quadrado da construção? Ó, hoje em dia, né? 14 de novembro de 2023. Hoje está variando de R$ 3.000, mas pode ir para uns R$ 4.500 facilmente. E por que isso? Porque são as escolhas. Por exemplo, pisos e revestimentos em geral. Você tem um porcelanato que é de R$ 70, você tem um de 700, de 1.900, né? Então você tem essa variação aí. A pessoa que escolhe, ela vai definindo o rumo da sua economia, né? Do seu custo financeiro ali no final do orçamento. Mas para isso a gente sempre pergunta qual é o tamanho do seu investimento. Por quê? Com dando base no investimento, a gente vem puxando, né, as velas, né, do barco para as direções que a gente precisa ir para não chegar no final de uma obra e a pessoa tá esgotada financeiramente. Então, por que isso é importante? Porque cada escolha vai definir, né, se esse custo financeiro de 3.000 para 4.500, que lógico, é quase 50% a mais, se ele vai aumentar, né? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, nessas escolhas para a gente poder tangenciar o projeto, né, para a gente nortear o projeto. Pedras a gente tem os granitos, né? Eles são bons granitos, são boas pedras duras, resistentes. Temos os mármores, os quartzitos e as pedras sintéticas hoje em dia que
tem uma infinidade, para todas as áreas de escolhas, a gente tem uma infinidade de sabores, digamos assim. Então você tem desde o do bom custo-benefício, você tem do baratinho que dá problema, e você tem do alto custo lindo, maravilhoso, assinado a peça do designer XPTO, entra naquela esfera do status, que todo mundo fala um nome, lembra e acha que aquilo lá é melhor só porque teve uma peça assinada. Cara, é muito legal, muito bacana, mas você tem outras peças que também fazem o mesmo custo-benefício e são esteticamente agradáveis, né? Vamos lá, louças metais, exatamente isso que eu acabei de falar. Então você tem o vaso de 500 completo, você tem o de 5.000 completo, a pia do mesmo jeito, né? As torneiras, e enfim, são essas infinidades. E tem outros fatores também que são, algumas coisas são pesadas na obra, como são os tipos de esquadrias. Você tem as esquadrias padrões, que são os preços normais, né, digamos assim, mas que são as alturas normais, a porta de 2,10, de abertura de 80, de 60, 70. Mas aí você já pode começar a querer inflacionar um pouco. Aí você compra uma porta não maior, já é um preço maior também. Então você tem um vão de 2,50 de altura por 90, por 80, né? E aí você vai aumentando. Você tem também as esquadrias, no caso de portas de madeira, né? Você tem as esquadrias de vidro, que aí você tem desde o blindex até vários tipos de alumínio, né? Vários tipos, uns blindex que aumentam também o valor, mas que também são as escolhas e opções e são definições de projeto que vão impactar no custo final da obra. E aí são essas coisas que impactam muito, né, o final da obra. E uma dica que eu sempre dou para todos os meus clientes é o seguinte: você como dono da obra, o dono, a pessoa que vai morar, né, essa dica é valiosíssima. Eu sempre falo, vai lá na obra, no final, né, onde o vendedor e negocia. Porque eu, como arquiteto, eu tenho sempre desconto nas lojas, o engenheiro vai ter sua parceria também nas lojas, também tem os seus descontos, mas ele não tem aquele poder de compra assim, ó, para fechar agora, você consegue mexer nisso aqui? Aí geralmente é isso que sabe, os meus clientes, eu peço para eles fazerem, porque você ganha um descontinho sempre a mais e aquilo vai fazendo o custo final cair, né? Ajuda no custo financeiro, no total do orçamento final, a ficar, se ter coisas melhores e às vezes com um preço mais econômico. Então é isso, o principal, né, para a gente baratear realmente é estar atento às opções de compra, ver essas escolhas, e aí é fazer um bom projeto e seguir em frente, né? Arrumar uma boa construtora com responsável técnico de execução, fornecedores idôneos, pessoas com referência no mercado, que tenham prestado bons serviços em outras obras, fazer uma pesquisa, né? Geralmente a gente já faz isso no escritório, a gente já tem essas pessoas que fornecem. E outro ponto, outra dica que eu queria dar também é nesse investimento total, é sempre pensar que depois de sua casa pronta, você tem ainda a marcenaria, né? Não é só a obra, você tem a marcenaria, que é muito importante. A marcenaria onde são os armários, né, fixos que vão guardar as roupas, os objetos, etc. E você ainda tem os mobiliários e ainda vem os elementos decorativos, como cortinas, adornos, esses pontos que a gente precisa sempre ter em consideração dentro desse investimento, porque depois a casa pronta, toda construída, é importante a gente ter esses outros elementos, né, fundamentais, como a marcenaria e os mobiliários, que tendem a também elevar esse custo de obra também, né, no final, né, que não é só, é o custo compositivo total do orçamento. E é isso, pessoal, espero que eu tenha contribuído, ajudado. Se você gostou desse vídeo, se tem alguém precisando ouvir esses conselhos aí, essas dicas, envia para o seu amigo, compartilha e vamos junto, que eu estou aqui para transbordar no conhecimento que eu tenho. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.